Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este lar de Deus, de Jesus, de paz, de reflexão. Conduziremos os trabalhos desta noite, fazendo a prece inicial, a palestra e logo mais o passe será coletivo. Agradecemos a todos que estão aqui e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Levando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui na Terra, num corpo de carne, aprendendo sobre a doutrina dos Espíritos, sobre a doutrina de Deus. Senhor, inspirai-nos, que a partir deste momento que possamos deixar nossos problemas, nossos afazeres lá fora e nos concentrarmos. Desde que chegamos aqui, já estamos recebendo o remédio necessário. Concentremo-nos naquilo que viemos pedir. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Quando havíamos desenvolvido essa palestra para ser apresentada em abril, era para ser na Semana Santa. Contudo, nesse período, seguindo as orientações dos órgãos competentes, a casa estava fechada. A data foi remarcada agora para o dia 28 de maio. Então chegou o dia de apresentar a palestra. Pela tela inicial, nós já temos uma ideia do que iremos conversar nesta noite. São duas as datas mais importantes do nosso calendário e que resumem a vida e o exemplo do Cristo na sua passagem pela Terra. A primeira data mais importante do nosso calendário, o nascimento do Cristo, como ele chegou ao mundo. Jesus foi colocado na palha, nos dando o exemplo da humildade. Jesus foi colocado dentro de um coxo, que é o local onde os animais bebem água. Porque manjedoura é história para shopping center contar. E a segunda data mais importante do nosso calendário é a crucificação do Cristo, ou seja, a forma como ele deixou o mundo. A maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, viemos da ideia criada pela Igreja Católica sobre a crucificação. A Igreja Católica nos mostra uma tela, um quadro já pronto, onde nos dizem que o Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados, para nos salvar. Entretanto, hoje, nesta noite, vamos pegar uma tela novinha, em branco, e jogar as cores do Espiritismo sobre ela. Ok? Vamos ver o que está escrito na Bíblia, dentro do Novo Testamento. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Chamando a si a turba, ou seja, a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. Lucas 14, 27. Também Lucas, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mateus: e quem não toma a sua cruz e não me segue atrás de mim, não é digno de mim. O que a gente leu até agora? Dos 4 evangelistas do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 deles citaram essa frase.
Muda uma palavra que outra, mas isto segue um padrão, isto tem um sentido. Conseguiram perceber? E vamos ser francos. Como aparece muitas vezes no Novo Testamento, quer dizer que é importante. Tão importante que 2 dos evangelistas, Mateus e Lucas, citaram mais de uma vez. Dessa forma, meus amados, o objeto de estudo desta noite será essa passagem de Mateus, já que Mateus, ou Levi, foi um dos apóstolos diretos do Cristo, e ele escreveu para os homens do seu tempo. Marcos e Lucas vieram depois. Estudaremos este versículo bíblico. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Dando uma ênfase especial para a palavra cruz. Ok? Contexto histórico. Tudo o que o Messias haveria de passar na carne foi dito no Antigo Testamento. Só um minutinho, pessoal. Então, o contexto histórico. Crucificação é pendurar alguém até extinguir a vida desta pessoa. A crucificação foi uma invenção do povo fenício. Atualmente se encontra o país do Líbano, onde era a Fenícia. Naquela época, os fenícios utilizavam árvores secas para crucificar as pessoas. Deixavam lá a pessoa exposta ao sol e depois de um certo tempo ela começava a ser rodeada de insetos, picadas de mosquito. Esse instrumento de flagelo, obviamente, foi criada por uma mente infeliz, um coração doentio. Mente saudável não pensaria em algo do gênero. Depois, os gregos eles dominaram os fenícios e adotaram esse modelo disciplinar. Só que aí, os gregos eles já aplicaram uma tecnologia. Ao invés de árvores secas, eles já moldaram a madeira, talhando a mesma com formões, dando o formato atual de cruz que nós conhecemos. Um mau exemplo do uso da tecnologia. Mais um coração infeliz, que teve que resgatar o seu débito por causa desse invento. E quando os romanos dominaram os gregos, eles assumiram tudo, inclusive esse modelo de flagelação. E para que servia a crucificação? Para ser uma punição exemplar. Uma demora de 6 a 12 horas de martírio. Deixava a pessoa exposta ao público com o objetivo de aterrorizar a plateia. Ela passava a seguinte mensagem: olhe o que acontece para quem desrespeitar a lei e a ordem. A crucificação, ela matava por uma asfixia lenta, pois o peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal de contrair o diafragma. Quem estava crucificado tinha que fazer pequenos movimentos para frente para poder pegar o ar. Respirações curtinhas e rápidas. Respirações curtas, aliadas a uma fadiga muscular, levavam ao desencarne da pessoa. Previsões e profecias do Velho Testamento. Tudo o que o Messias haveria de passar na carne foi escrito no Velho Testamento. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Salmos 22:16. Deram-me fel por mantimento, ou seja, azedume, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esses 2 salmos são de autoria do rei Davi.
Aqui estamos falando de 1000 anos antes da vinda de Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus. Pessoal, não vamos confundir, esse não é o Emmanuel do nosso querido Chico Xavier. O nome Emmanuel em hebraico significa Deus conosco, e aqui já se referia à vinda do Salvador. Miqueias, um profeta considerado menor, de menos importância. Mas olha só o que ele falou. Mas tu, Belém, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Em relação a esse último versículo, eu me lembrei de uma passagem de Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios. Paulo de Tarso fala o seguinte: mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. A nível de Brasil, a nossa capital e poder político estão em Brasília. Os juízes, os deputados, seus ternos, seus carrões, aquelas construções chamativas de Brasília, igual a Jerusalém à época de Cristo. Os doutores da lei do Sinédrio, com suas longas vestimentas de linho que representava a nobreza. Os fortes e os sábios das suas épocas, os fariseus e os do nosso poder político. Cristo vestiu algodão, que era a roupa do povo. Belém, na época, era vista pelos poderosos como um lugarejo desprezível, igual ao que muitos de nós apontam para o interior do Nordeste brasileiro, que só tem areia, só tem calango, casinha de barro. Mas Jesus nasceu nesse local bem pobre, Belém, que seria o interior do Nordeste para nós. Acontece que Belém, na época, era conhecida pelos seus trigais. E pronunciamos em hebraico Belehem, que significa a casa do pão. E quem é o pão da vida? Jesus, com toda a sua fragilidade. É por isso que Deus faz as coisas loucas para confundir os sábios. E é por isso que Deus faz as coisas fracas para confundir os fortes. Eu trouxe esses 4 exemplos para trazer ao nosso estudo do Velho Testamento. Existem dezenas de passagens que anunciaram a vinda do Cristo e como ele partiria do mundo. Agora, pessoal, vamos imaginar um cenário de quando e por que Jesus falou essa frase. Mas como é que a gente vai fazer isso? Através dessa doutrina maravilhosa e consoladora, na letra de Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Um livro fantástico, onde conseguimos entrar nas narrativas do próprio Jesus. Aqui Jesus fala na primeira pessoa e nós vamos entrar na história. Humberto de Campos viu o que aconteceu através de recursos disponíveis no plano espiritual e ditou para o Chico Xavier. Ok? Então vamos lá, é o capítulo 21. Se chama A Lição da Vigilância. Quando estava se aproximando o final da passagem de Jesus pela terra, ele reuniu os 12 apóstolos na cidade de Cesareia de Filipe. Já era um entardecer muito lindo e uma brisa suave já soprava. Jesus fitou serenamente os companheiros e perguntou com afetuoso interesse:
O que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância das minhas pregações? Então um dos discípulos respondeu que os amigos dele o achavam que Jesus seria Elias, que haveria de descer do céu, vindo num carro flamejante. Um outro discípulo relatou que alguns habitantes do Tiberíades acreditavam que o mestre era João Batista ressuscitado. E um outro discípulo falou que os judeus lá na sinagoga achavam que Jesus era o profeta Jeremias. Jesus escutou a todos com habitual carinho e perguntou: os homens dividem as suas opiniões, mas e vocês, que estão comungando comigo a todos os instantes, quem vocês acham que eu sou? Uma certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, no entanto, deixando-se perceber que estava sendo impulsionado por uma energia superior, exclamou: Tu és o Cristo, o Salvador, Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, e sim o meu Pai que está no céu. Pessoal, agora esse versículo ele vai ser descompactado, ele vai ficar grandão. Prestemos atenção, o homem vai falar: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Cumprindo as profecias da Escritura, que nós vimos 4 exemplos ali atrás, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas desgarradas do imenso rebanho. Ovelhas desgarradas. As circunstâncias da vida, os caprichos do mundo, os fascínios materiais foram atraindo as pessoas, cada uma para um canto. Poder, a guerra, dinheiro, sensualidade. Cada um foi indo para uma banda, para um canto. E a missão do Messias é ajuntar aquilo que foi espalhado. Jesus é o pastor e nós as ovelhas. Então ele veio nos buscar, as ovelhas perdidas. Jesus continua aqui. É indispensável, pois, que eu sofra. Faz-se necessário o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam o caminho. Está escrito que eu padeça, e eu não fugirei do testemunho. Queridos, a crucificação foi um evento tão forte, tão significativo para o espírito humano, que ela teve que ser preparada 1500, 2000 anos antes da vinda de Jesus. As 12 tribos de Israel, saindo do Egito e indo à terra prometida, ao serem vistas de cima, se deslocavam em formato de cruz. A crucificação mudou o rumo da história. E é por isso que a crucificação aconteceu na Páscoa judaica, pois os judeus comemoram a libertação de Israel da escravidão do Egito. E na Páscoa cristã, precisamos comemorar a libertação do espírito humano de tudo aquilo que nos escraviza. Depois que Jesus falou essa frase, deu uma pequena pausa. Então o apóstolo Filipe aproveitou para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso?
se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Vocês vejam que os apóstolos ficaram surpresos. Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: eu vim ao mundo para o bom trabalho, e eu não posso ter outra vontade a não ser a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Não espereis por triunfos que não teremos sobre a terra agora. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela multidão como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces. Dar-me-ão amargor e vinagre quando eu manifestar sede. Para que se cumpram as Escrituras, experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. E o mestre, preparando-se para a retirada, disse aos companheiros: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Vamos fazer um exercício e nos colocar junto aos discípulos desse cenário que nós montamos quando Jesus falou o que foi lido aqui. Uma coisa é Jesus falar: sinto muito, mas os profetas estavam certos, eu vou deixar o mundo de maneira dolorosa e serei crucificado. O impacto já é grande. Outra coisa é Jesus falar assim: e vocês também. E podemos atualizar, trazer para o ano de 2020 assim: quem quiser vir após mim, sente na sua cadeira elétrica e me siga. Vocês entenderam? A cruz foi para os romanos o que a cadeira elétrica é para os Estados Unidos. Alguém aqui suportaria assistir a uma execução numa cadeira elétrica? Alguém aqui suportaria assistir a uma crucificação? Para termos uma ideia do que se passou pela cabeça dos discípulos. Agora, nós temos duas opções para carregar a nossa cruz: com ou sem anestesia. Alguém aqui, quando vai ao dentista para consertar um dente, pede para o profissional: olha, tu me vês sem anestesia? O contato da broca com o dente já é ruim, já é dolorido. Tu imagina sem anestesia. E aí, alguém aqui vai para o dentista e pede sem anestesia? Ninguém. Só que na vida a gente percebe milhões de almas que carregam a sua cruz sem anestesia. Sem anestesia. Xingando, esbravejando, revoltado, porque comigo nada dá certo, porque eu só posso ter nascido na família errada, porque o meu salário é pouco. Anestesia se chama evangelho, se chama espiritismo. Porque no momento em que você sofre, você vai lá e assiste uma palestra do Divaldo, lê uma página do Chico Xavier, vem ao centro espírita e você se anestesia, sabe por que sofre e que esse sofrimento é temporário. Por isso você caminha sereno.
Amados companheiros dessa jornada, a tradição religiosa em que a maioria de nós fomos criados nos mostra uma Semana Santa, da prisão, condenação, todo o caminho doloroso do Cristo até sua crucificação. E a gente sempre respeitou essa semana, principalmente a sexta-feira, em respeito ao Cristo. Particularmente, é o dia do ano que eu mais gosto, porque tudo é silêncio e nos remete a reflexões. Acontece, meus queridos, que nós somos espíritas. Nós possuímos uma ferramenta que nenhuma religião ainda optou por utilizar: o conhecimento, que veio do plano espiritual para o plano físico. Portanto, essa palestra é uma chamada para a realidade. O Evangelho não nos deixa qualquer dúvida a respeito. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Recebemos um convite. Sim, teremos que carregar a nossa própria cruz. A vida, ela é uma experiência desafiadora e não uma colônia de férias. E esse convite descarta as eventuais evasivas da comodidade e as justificativas do desculpismo tradicional que sempre criamos, enganando somente a nós mesmos. Quem deixa sua cruz pelo caminho, visando poupar-se do sofrimento ou desanimado, retornará a buscá-la, mesmo que demore séculos, porque sem ela ficará interrompido o acesso ao reino dos céus. Todos temos as nossas lágrimas ocultas, as nossas dores silenciosas, os nossos esforços que ninguém percebe, mas não há outro caminho. Via Crucis é do latim e, traduzindo, significa o caminho da cruz. Algum tempo atrás eu comecei a fazer musculação para exercitar o corpo. O resultado, como vocês podem ver, obviamente ainda não apareceu, mas eu dei o pontapé inicial. Cruz é igual à academia. A gente não tem como terceirizar o nosso esforço. A mãe não vai levar a cruz para a gente, nem o seu marido, nem a sua esposa, muito menos os nossos contatos das redes sociais.
Irmão, recorda que a Via Crucis ela é sempre dolorosa e ela é sempre solitária. Como a estrada da Úmbria, percorrida por Francisco de Assis, foi solitária. Porém, diante de alguém sobrecarregado, temos que ser igual ao Simão Cirineu, ajudando no caminho a recolocar a cruz no ombro da pessoa e transmitindo coragem na jornada. E também aparecerão Simões Cirineus na nossa vida, nos ajudando a colocar a cruz sobre o nosso ombro. Além do apoio espiritual que possuímos, e muito. O bom combate é a luta com nós mesmos. Sabe aquelas ocasiões em que superamos um pouquinho os nossos limites? Construir algo, fazer uma comida gostosa, uma pintura, um bordado, consolar alguém. Nós saímos mais fortes, mais sorridentes, correto? Acontece que muitas vezes os confortos do mundo, a tecnologia, o lazer, a prosperidade financeira, nos entorpece, nos deixam em êxtase. O bom combate é quando o homem se sacrifica nos madeiros das suas paixões. Madeiros que se chamam ego, vaidade, orgulho, soberba, ociosidade, sensualidade. Esses e tantos outros madeiros que nos afastam do próximo e do Cristo. A gente sabe que não é fácil. A cruz posta sobre o ombro e conduzida, ela dilacera a carne aonde se apoia. Se for retirada antes do tempo e da chegada ao Calvário, a ferida ficará exposta. Geradora da ferida, a cruz também é sua cicatrizadora, encarregada de recompor os tecidos dilacerados. A lesão provocada pela cruz, mais tarde, vai se tornar estrela a brilhar, apontando o rumo. Vamos ver de uma outra perspectiva. Cruz não é castigo, ela é oportunidade de redenção. Aquele que elege Jesus sabe que é no sacrifício, filho predileto do amor, que alcançará a plenitude. Por isso, nunca recues diante das dificuldades. Não esmoreças, mesmo quando confrontado com a dor. Conduz confiante a tua cruz até o monte libertador. Precisamos compreender que a cruz é o desafio que testa a resistência moral e as fibras do caráter daqueles que pretendem atingir o reino dos céus. E que depois da noite densa surge a madrugada. E o Espiritismo é o único farol a nos guiar nesta noite, até que amanheça o dia. E com ele a luz mais linda que já vimos, e o Mestre, a quem tanto amamos, nos esperando, de braços abertos e sorriso cativante. Foi uma gigantesca satisfação ter estado com vocês. Vamos orar. Jesus, médico das almas, rogamos a Ti que destine o remédio que aqui viemos buscar. Acalma, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos afazeres. Sossega a nossa alma. Inspira-nos, Pai,
a sempre ir pela porta estreita, pelo caminho do bem. Cremos em vós, Senhor. Dai-nos a água que sacia para sempre. Que essa água, essa luz que emana de Ti, chegue aos nossos lares, aos nossos parentes, aos sofredores, aos doentes, aos vovôs e vovós dos asilos, aos médicos, aos enfermeiros, aos presidiários, todos nós, Senhor, que somos carentes da Tua luz. Muito obrigado, Pai, que assim seja.